Olá, meus queridos. Então, hoje, continuando a nossa frente A de geografia, a parte ali que a gente fala sobre geografia mais voltada para o Brasil, vamos então analisar a nossa matriz energética, como que o Brasil produz energia, quais são as nossas fontes, né? E a gente vai tentar ver então, principalmente, algumas vantagens e desvantagens de cada produção que temos. Bem, primeiro, né, o que é essa matriz energética? Matriz energética, então, vai ser o conjunto de fontes de energia utilizadas aí no caso do Brasil. Obviamente que cada país vai ter a sua matriz energética, mas o nosso objetivo aqui é analisar apenas a brasileira. E essas fontes de energia, elas são diversas. Então, a ideia pode ser produção de energia elétrica, de energia de movimento, energia sonora, são várias coisas. Mas o que é realmente útil para o país, a gente vai ver que é energia elétrica, muita coisa, como nós bem sabemos, funciona à base de eletricidade. Agora mesmo essa aula está sendo gravada, essa aula está sendo assistida, tudo utilizando eletricidade. Mesmo que o seu celular, o seu computador não esteja plugado agora, nesse momento, na, é, na tomada ali, consumindo energia, em algum momento ele armazenou. Então são diversas coisas. E outras também a gente vai ver são os combustíveis. Combustíveis para, né, de transporte, que fazem se movimentar os diversos motores que temos. Então essas vão ser as duas principais fontes que utilizamos. Fontes não, né? Mas as duas principais motivos que a gente utiliza então a energia. Então ela em elétrico, ela ali, no caso ali da combustão. Então, principalmente essas duas. E em geral, a gente vai poder dividir essas fontes de energia de duas maneiras. Se elas são renováveis ou não renováveis. Isso, então, referente ao como a gente vai produzir a energia. E esta fonte que a gente utiliza para produzir energia, a gente consegue, né, a gente gasta ela, como a gente vai ver que é o caso, por exemplo, do petróleo. A gente deriva as coisas do petróleo, em geral, a gente taca fogo, em belas palavras. E uma vez que o petróleo pegou fogo, ele não volta. Né? O petróleo também ele não é algo que né, queimou, consumiu, acabou. E é uma quantidade ali, a produção de petróleo, a gente viu já, ela é demorada, então ela é considerada não renovável. Já quando a gente utiliza, por exemplo, as correntes das águas, as águas aí são um fluxo relativamente contínuo, então ela uma fonte renovável. Perfeito? Então, as renováveis a gente vai ter a energia hidráulica, que foi esse primeiro exemplo que eu citei, então utilizando a água. Eólica, que é referente aos ventos. A solar, que a gente vai pegar muito, principalmente a radiação solar, né, o aquecimento que o sol traz, e tentar produzir energia em cima disso. A geotérmica, que a gente aproveita, a gente viu que conforme a gente vai indo, cavando a terra, a altura, né, a altura que a gente está cavando para baixo, influencia na temperatura que estamos, porque a gente está se aproximando ali de uma fonte, né, de geracional, né, ali é o manto, o núcleo e tudo mais, são regiões mais quentes. Então, conforme a gente vai se aprofundando, vai ficando mais quente a temperatura e há essa produção através da geotérmica. Então, aqui a gente aproveita o próprio calor da Terra. E temos as não renováveis. Como eu citei, o petróleo, né, o carvão, a nuclear. Né, a nuclear vai utilizar muitas vezes o urânio, e o urânio como mineral ele é finito, ele não tem aí. Né, a gente não tira um urânio e daqui a 2 semanas vai ter um urânio no mesmo lugar. Né, o mesmo caso do carvão, o petróleo e o gás natural. São todos em geral, né? O petróleo, o gás natural e o carvão também são combustíveis fósseis, que a gente viu lá já, que eles são produzidos através ali das ações, né, de formações rochosas e de intemperismo e tudo mais, em cima de fósseis, sejam eles animais ou vegetais. Então, aqui, no caso brasileiro, como é o uso do Brasil desses nossos combustíveis? Então, a gente vê aí um uso muito grande de petróleo e derivados, né, seguido ali por gás natural e né, os derivados da cana, que a gente tem, né, então, principalmente o etanol, que já é muito popularizado aqui no Brasil, o álcool, o poço, e a hidráulica. E aí a gente vai ter um monte ali pequenininho, né? O carvão, lixívia, outras não renováveis, lenha e carvão, e aí a nuclear.
Então a gente vê que o Brasil, a grande parte aí é utilizando petróleo e derivados. Porém, olha que interessante, quando a gente vai pegar então a produção que a gente utiliza mesmo, a nossa produção principal de energia vem da hidráulica. Mesmo a gente não consumindo, ó, voltando aqui o gráfico, a gente não consome todo o nosso potencial hidráulico, mas, né, a produção vem basicamente dela. E olha, por exemplo, do petróleo e derivados, quanto é muito menor, é 2,5, quanto que o uso, né, é bem alto. Então, aí algumas dessas discussões que a gente tem que ter. Então, a gente vê aí que a produção energética brasileira basicamente é hidráulica. Então, em geral, se você for chutar de onde que está vindo a nossa energia, a gente vai sempre chutar a hidráulica. Um exemplo, né, aqui na cidade de São Carlos, em geral, devido à região, a gente consome energia da estação de Itaipu, que a gente já vai falar um pouquinho dela, que é energia hidráulica, e de Angra, que são energias nucleares, que é a nossa usina nuclear. Bem, então vamos falar um pouquinho, né? Então a gente vai dividir essa primeira aula, a gente vai falar sobre as renováveis, e na próxima aula a gente vai falar sobre as não renováveis. Então a gente vai falar aqui um pouquinho das energias renováveis e os pró e contras. Porque se tivesse uma fonte só com pró, sem contra, em geral a gente tentaria, né, buscar somente esta. Mas, em geral, sempre vai ter ali um pró e contra que a gente vai ver bonitinho. Então, o que é energia hidráulica? Bem, energia hidráulica é aquela energia, então, produzida pela força da água. Então, a água, né, a gente vai ver já um sistema, uma imagem bonitinho, com a força dela, vai mover uma turbina, uma velocidade muito grande, não é algo, né, pequeno, e essa turbina vai transformar essa energia cinética em energia elétrica. Então, a gente tem aí talvez já tenham visto alguns exercícios de física envolvendo isso, que a gente tem a potencial, que vai virar cinética ali quando a gente tem a altura ali da água para descer e, né, realmente ganhar movimento, então ali vira cinética, e a cinética em energia elétrica. Que aí vão ser então essas usinas hidrelétricas. E a gente tem um grande potencial para isso. Nem todo país pode utilizar energia hidrelétrica, ter usina hidrelétrica. Por quê? Porque necessita de rios caudalosos. A gente tem que fazer represa. A represa precisa ter diversos aspectos. E, em geral, uma queda da água ajuda para realmente ter essa potencial que vai se transformar em cinética. E a gente precisa, então, de rios caudalosos, então grandes rios, também não vai ser um riozinho pequenininho, Michuruca, tem que ser um rio caudaloso, um rio grande, com grande movimentação de água e tudo mais, e com quedas, que como a gente já viu na aula sobre relevo do Brasil, o Brasil tem muitos planaltos. Então é plano, e aí tem uma queda, e outro plano e queda. E essas quedas aí vão dando energia, né, vão produzir essa tal energia cinética. Então, essas duas coisas juntas, rios caudalosos e rios com quedas, é o essencial para o potencial das usinas hidrelétricas. Outros países, a gente vai ver, por exemplo, a Europa, que tem muitas planícies, já não vai ter rios com grandes quedas, já vai ter, então, um potencial de usina hidrelétrica muito menor. E o que é interessante é que a produção de energia através das usinas hidrelétricas é limpa. A água cai e girar uma turbina não gera poluição. Então, né, isso aí é um grande ponto positivo. É algo que uma vez, né, essa energia é toda limpa, uma vez construído, tá ótimo, né? Não vai poluir mais o meio ambiente em geral. Perfeito. O problema é que a construção gera grandes impactos ambientais, porque se represa as águas, obviamente o rio vai sentir, a gente já vai ver aqui algumas imagens refletindo justamente isso. Então precisa de um grande reservatório. Esses reservatórios fazem, né, alagamentos. Então isso impacta o ecossistema, a, a comunidade que vive no local. Então, tem diversos impactos ambientais, sociais também. Né? Então, é muito disso. Se vocês tiverem interesse, a música Sobradinho, do grupo O Sá Rodrigues e Guarabira, que relata justamente isso, que vai ser construída uma barragem e que o pessoal vai embora com medo de se afogar na ideia de que o nível da água vai subir, vai transbordar e vai, né, alagar uma grande área. Mas, como a gente também disse, é a principal produtora de energia no Brasil. O Brasil até que aproveita, em certos aspectos, muito bem esse nosso potencial hidrelétrico. E a nossa principal usina aqui é a Itaipu, que é binacional, a gente faz ali perto de Foz do Iguaçu. Então, a gente tem
ali na fronteira com o Paraguai. Então, a binacional Brasil-Paraguai, ali nessa produção, que é uma das maiores do mundo, foi durante muito tempo a maior do mundo, mas aí a China construiu ultimamente uma bem maior. Mas eu arriscaria aqui dizendo um palpite que está entre os top 3 das maiores usinas, tanto de tamanho quanto de produção. Então, aqui como funciona, né? Então, esse reservatório, tanto a pressão quanto a altura da água mesmo, né? Vai então transformar essa energia potencial em cinética, que aqui vai então pegar, né, a turbina, gerando, né, transformando a energia cinética em energia elétrica, e aí o rio segue o seu caminho de boa. Então, né, ela é limpa, não há poluição. Então, aqui algumas imagens da Itaipu, olha o tamanho disso, olha a pressão que sai, né? Isso aqui já é a saída. O tamanho da Itaipu, aqui, né? Então, os geradores. Olhem aqui a represa, né? Que é necessária para conseguir toda essa água. E olhem só que interessante. Aqui, nos últimos anos, teve um pouco de polêmica, foi a comparativa ali da hidrelétrica de Belo Monte. Aqui está em inglês, mas é a hidrelétrica de Belo Monte, que ela foi construída aqui neste ponto. Verifiquem que, como este curso do rio foi alterado, né? Então, fizeram aqui uma barreira aqui para se fazer mesmo um reservatório. Então, olha, toda essa área aqui foi inundada, olha o tamanho da área que foi inundada. Esta área aqui também foi toda desviada, ó, que não passava rio, agora passa. E o leito original do rio, ele foi gravemente, né, prejudicado. Aqui, então, aqui o meio ambiente aqui em volta vai sentir isso. Então, olha assim como é do leito do rio e olha como está agora. Perfeito? E aqui, para a gente não precisar ir tão longe para ver esses problemas, aqui perto, né, onde era o final da estrada de ferro Araraquara, em Rubinéia, estação Presidente Vargas, existia uma estação, né, e aí quando fizeram uma barreira ali no Rio Paraná, então a estação foi inundada. Bem, vamos agora falar um pouquinho sobre a energia eólica, que é aquela, né, produzida pelo vento. Então, utiliza a força do vento para girar as turbinas. Então, vão ser as usinas eólicas, que vão ser como se fossem grandes cataventos, bem grandes, obviamente, com a turbina dentro. E a gente também tem um potencial muito grande, principalmente na região costeira. Só que nos meses de junho a dezembro, um desses problemas que a gente vai ver, então, da energia eólica, vai ser que ela não é constante o ano inteiro. Sua produção, então, é limpa, não vai gerar poluição, do mesmo jeito que a hidrelétrica. Só que a gente vai ter um impacto sonoro, e alguns ambientalistas falam do impacto, né, realmente ambiental. O sonoro, porque o vento são grandes cataventos, né? Então produzem um grande barulho na região onde é construído. E alguns falam que então atrapalha também que os pássaros batem nessas pás e atrapalha na rota de migração dos pássaros. Mas ainda não é totalmente comprovado, ainda está em discussão. A nossa principal usina fica em Prainha, no Ceará. Olha que interessante. Então, é como se fossem grandes cataventos mesmo. Então, que eles aproveitam o vento ali, eles rodam, e aí, né, então, e aí movimenta uma turbina aqui e transforma energia, né, nesse ponto dos ventos, ali também cinética, em energia elétrica. Olha que interessante. Mas realmente, e olhem, vocês veem que até o impacto de construir é muito menor do que uma hidrelétrica. Não é só um pedaço ali que precisa, né, olhem ali bem, até que bem agregado ali com a parte da natureza. E observem esse mapa aqui, que é o potencial eólico que nós temos ali nessas regiões mais vermelhas, é onde é principal. Então, olha aqui que interessante, principalmente aqui ao sul, como é grande o potencial de produção energética através do vento. Então, as nossas são basicamente concentradas aqui na região, né, nordeste, né, principalmente aí na região costeira. Perfeito? E por último, então, dessas renováveis, a gente vai falar um pouquinho sobre a energia solar. Então, a energia solar vai ser energia elétrica a partir da energia solar. Então, o Sol emite, né, os seus raios solares, a sua energia, e a gente tenta, então, transformar essa energia do Sol em energia elétrica propriamente dita. E há duas maneiras principais. Tem as fotovoltaicas,
são as que a gente está mais acostumado, que é daquelas grandes placas, onde bate a luz solar e através da radiação solar vai mover ali células que através. E aí sim é uma física já mais chatinha, que eu já vou me livrar ali de falar que eu entendo, mas em geral, envolvendo a ideia de corrente alternada e tudo mais, produz então energia elétrica a partir dessa radiação. Porém, não é a única forma de produção elétrica a partir da energia solar. Temos também a heliotérmica, onde a energia solar ela é utilizada para aquecer a água. A água aquecida, através de pressão, como se fosse uma grande panela de pressão. Podem pensar, em geral, sempre que a gente vai ter o aquecimento da água para produzir energia, é a ideia da panela de pressão. A gente faz ali uma pressão da água, e essa pressão ali, ao ser liberada aos poucos, movimenta uma turbina, e essa turbina produz energia elétrica. Então, a energia solar pode ser utilizada dessas duas formas para produzir energia elétrica. Em geral, né, a gente utiliza as fotovoltaicas, que é o mais popular e o mais produtivo neste caso. Então, vão ser as usinas solares. Temos poucas usinas no Brasil, principalmente porque é uma tecnologia bem cara. Ela é cara, então não é muito acessível. O Estado brasileiro não investe tanto assim. Em geral, a gente vê aí algumas iniciativas privadas no sentido de casas com painéis solares, às vezes carros. Então, ainda é uma produção mais doméstica. Só que, mais uma vez, como ela é cara, até mesmo para quem tem acesso, é difícil. Só que sua produção é limpa. Olha que interessante. Então, também não polui para produzir energia. A vida útil é grande dos painéis, eles duram muito tempo, você não vai ter que trocar daqui a 2 meses. E requer pouca manutenção. Em geral, você deixa lá o painel e o painel faz toda a sua parte. Você deixa lá quieto e a energia elétrica vem, que ótimo. E, para ajudar ainda mais, os painéis eles não ocupam grande espaço. A gente vai ver que né, a gente consegue colocar, tanto que a gente coloca em cima do telhado, mantendo. Né? A gente não tem que construir um local só para receber. A gente coloca em cima do telhado, a gente vai ver isso em diversas situações muito interessantes. Só que ela é cara, né, e é intermitente no sentido que não vai ser toda a região do Brasil que vai receber a quantidade de sol necessária para sanar ali as demandas elétricas o ano inteiro. Então vai ter, às vezes, uma região que durante um tempo vai fazer muito sol e no outro não. Então, tipo, 6 meses consegue ali produzir energia e nos outros 6 meses não. Obviamente, já tem tecnologia que você guarda essa energia para consumi-la depois, você não precisa, que nem isso, que não a energia solar só funcionaria de dia, mas a gente consegue mantê-la à noite. Então olhem só que interessante os painéis, olha quantos painéis, e aí também é perto aí de um rio, novamente os painéis aí fotovoltaicos, e olhem que interessante, essa ideia então que ocupa pouco espaço, ó, sendo aproveitada as partes superiores aqui desta empresa, então para produzir energia elétrica para ela mesma. Então, olhem só que útil, como é interessante. E até mesmo o estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, utiliza, então olha que interessante, mais uma vez aproveitando já essas valas para a inserção de painéis solares. Então a gente vê aí a integração que as placas solares permitem nessa parte mais urbanística. Perfeito? E aqui o nosso potencial, né, de produção de energia solar. A gente vê que, obviamente, o Brasil tem um potencial muito grande por estar numa região né, intertropical, perdão, pessoal. E, né, então, aqui essa região que recebe mais sol, e a gente vê aqui realmente ali a parte mais ao norte com mais sol, principalmente aqui, que a gente chamaria de sertão, principalmente. Então, quanto mais escuro, mais potencial solar. Perfeito? Então, nessa primeira aula, a gente tem toda uma olhadinha aqui rapidamente nas energias renováveis. Né? Então, a gente tentar entender como elas funcionam. E na próxima, então, aula, a gente vai falar um pouquinho sobre as não renováveis. Muito obrigado e espero vocês no próximo vídeo.